Olá, gaianos. Bora bater um papo? Gaia e Eywa, do filme Avatar. Elas não são totalmente iguais, mas os conceitos são muito parecidos em essência. Vamos comparar as duas de forma clara, para entendermos. Como já foi dito aqui no canal, a ideia de Gaia como um organismo vivo e autorregulador surgiu da teoria de Gaia, formulada por James Lovelock em 1970. Lovelock propõe que a Terra funciona como um sistema complexo e autorregulado que possui um tipo de consciência. A atmosfera, oceanos, solo e seres vivos interagem como um grande organismo e a vida ajuda a manter as condições adequadas para a própria vida. Na visão científica, não se pode afirmar que Gaia seja um ser consciente. Porém, também não há como provar que não seja. Recentemente, o neurocientista Miguel Nicoleles revelou que está estudando o que ele chama de brain nets, ou seja, redes neurais, que conectam todos os seres vivos, e ele observou algo incrível. Os seres aqui na Terra podem estar intimamente ligados ao planeta. Eu vou mostrar um trecho de uma entrevista do Miguel Nicoleles. Você vai ver que na fala de Nicoleles, ele diz que não necessariamente a teoria dele tenha a ver com a teoria de Gaia, que afirma que o planeta Terra possui um tipo de consciência. Os cientistas ainda relutam em admitir a teoria de Gaia, mas eu, particularmente, acredito que ela seja bem possível. A verdade é que até hoje ninguém sabe ao certo quais os mecanismos e forças que regem a natureza. Há muito o que aprendermos ainda. Vejam o trecho da entrevista com o neurocientista. E nós criamos um supracérebro, vamos dizer assim, chamado BrainNet. E aí eu comecei eu estou escrevendo um livro sobre isso, eu comecei a descrever essa teoria, amplificar essa teoria para mostrar que todos os grupos sociais de animais, e agora eu estou descobrindo que até plantas, né, fungos, corais, os corais do mundo, pra você ter uma ideia, tem um estudo que acabou de sair, eu preciso estudar ele melhor, eu só acabei de ler. Corais na Austrália, na costa do Brasil, no Haiti, no mundo inteiro, sincronizam a sua atividade. Então tem algum sinal da atmosfera terrestre, do clima, do campo magnético, ninguém sabe ainda direito, que faz com que eles criem uma rede mundial. Eles basicamente sincronizam. É tipo The Last of Us, isso que os fungos estão conectados. Então eu comecei a mostrar que a natureza, desde as bactérias, descobriu um algoritmo, vou dar essa licença para os mocinhos da AI, um algoritmo de sucesso, que é o grupo social. Você não vê uma bactéria sozinha em cultura, elas são, né, vários indivíduos, vírus. Desde o início da vida, a natureza percebeu, o sistema se autodescobriu que se você está num grupo coeso social, você tem uma chance melhor de sobreviver. Se você é um peixe no meio de um cardume, a sua chance de ser comido por um tubarão é menor do que se você estiver sozinho nadando na água. E eu comecei a criar essa teoria de como é que essas brain nets, como é que a sincronia dos cérebros ou da matéria orgânica ocorre para otimizar a sua chance de sobreviver. Será que a natureza é uma brain net? Assim? Olha, eu tenho chegado muito perto de uma ideia parecida, porque existem suspeitas de que o campo magnético da Terra sincroniza a matéria orgânica, inclusive os cérebros. E isso são estudos de diferentes grupos, que ainda é uma coisa ainda sendo debatida, não é um consenso, né? Mas eu tô começando a achar que tem algo aí. Mas eu já vi você falando mais sobre isso. Isso, exato. Tem mais coisas sobre isso, né? Tem vários artigos, vários livros. Só que ninguém tinha correlacionado isso com o tipo de atividade cerebral que a gente registra. Com essa sincronia elétrica, né? Não tinha essa comprovação visual que você consegue ter hoje. Ninguém ainda conseguiu comprovar essa interferência do jeito que eu fazia os nossos experimentos. Eu tô criando um arcabouço teórico nesse momento. A beleza dessa teoria, se ela for demonstrada, é que mostra que toda a vida do planeta está conectada com o planeta. Não da forma como a teoria de Gaia fala, mas está literalmente conectada com o escudo eletromagnético que nós temos, que é o campo magnético do planeta. Então todo mundo fala há muitos anos que
as condições climáticas, a gravidade da Terra influenciaram como a matéria orgânica evoluiu. Acho que isso é quase um consenso hoje em dia. O ciclo, né, dia, noite e dia, né, existe nós temos no cérebro uma área do nosso cérebro, o núcleo supraquiasmático, que permite que a gente faça esse ciclo do sono, né, que o nosso relógio não era 24 horas, é um pouco mais, 25 horas, mas nós fomos adaptando o nosso relógio ao ciclo do dia e da noite. Então isso já é algo, ritmos biológicos influenciados as condições do universo já é mais ou menos conhecida. A influência do campo magnético foi medida indiretamente. Vários estudos epidemiológicos, e tem muita gente que debate a estatística de tudo isso, começaram a alegar que o número de ataques cardíacos, o número de crises epiléticas, depressão, crises sociais ocorriam em diferentes momentos do ciclo solar, que é um ciclo de 11 anos, ou podiam ser desencadeados por grandes tempestades geomagnéticas, que são desencadeadas por tempestades solares cujo plasma, né, que é emitido pelo Sol, bate no campo magnético e gera um distúrbio no campo magnético terrestre. O que ninguém tinha falado literalmente ainda, apesar que as suspeitas são muitas, é que talvez a gente tenha literalmente um cordão umbilical magnético com o planeta. A vida como um todo. Saindo da ciência e indo para a espiritualidade, muitas correntes espiritualistas interpretam Gaia como uma consciência planetária, o que se assemelha demais com Eywa, do filme Avatar. Eywa é a entidade espiritual do planeta Pandora, no filme Avatar, dirigido por James Cameron. Dana! No! Atokirina! Atokirina. What are they? Seeds of the sacred tree. Very pure spirits. No universo do filme, Eywa é literalmente uma consciência planetária. Todas as formas de vida estão conectadas neurologicamente. Eita, isso não foi o que sugeriu o neurocientista há pouco? Bom, vamos continuar. Existe memória coletiva armazenada na árvore das almas. Os Na'vi se conectam fisicamente a essa rede biológica. The voices of our ancestors. No filme, Eywa é claramente apresentada como uma entidade consciente e ativa. The people say we live in Eywa, and Eywa lives in us. The Great Mother holds all her children in her heart. Já em nossa realidade aqui, como dito anteriormente, a ideia de Gaia possuir uma consciência ainda é uma teoria que não foi comprovada cientificamente. Mas o fato de ainda não ter sido provada não significa que não seja possível. Então, são iguais? Não, mas Eywa é fortemente inspirada na ideia de Gaia. James Cameron já declarou que o filme foi influenciado por visões ecológicas profundas e pela interconexão da vida, algo muito próximo da hipótese de Gaia. Então podemos dizer que Gaia é a versão científica, filosófica da Terra como um sistema vivo. Eywa é a versão mitológica e cinematográfica dessa mesma intuição.
São muitas perguntas ainda sem resposta. E se o planeta não fosse apenas um cenário, mas um organismo vivo e inteligente? E se a Terra não fosse apenas matéria, mas também consciência? Perante a ciência, Gaia não é uma deusa consciente. É um sistema complexo que se mantém em equilíbrio. Mas e se esse equilíbrio fosse algo maior? Na cosmovisão, a Mãe Terra é fonte de vida e fertilidade, espírito que sustenta todos os seres. Para muitos povos indígenas, a Terra sempre foi viva. Não como metáfora, mas como verdade espiritual. E se a Terra realmente fosse como Eiwa? Imagine, incêndios seriam febre. Poluição seria intoxicação. Desmatamento seria ferida aberta. Extinção seria falência celular. Se a Terra fosse Eiwa, então a crise ambiental não seria problema externo, seria um desequilíbrio interno do organismo planetário. E nós, seríamos células cooperando ou células cancerígenas? Hoje vivemos aquecimento global, colapso de biodiversidade, crise hídrica, colapso dos oceanos. Se enxergarmos o planeta como um sistema vivo, não estamos usando recursos, estamos literalmente interferindo na homeostase do organismo Terra. A transição do sapiens explorador e inconsequente para o gaiano consciente é o próximo salto evolutivo. No próximo bate-papo com Gaia, falaremos sobre a diferença entre sapiens e gaianos. Uma coisa é fato: todos vivemos aqui porque esse sistema inteligente nos permite.